Moçambique atravessa atualmente um dos momentos mais delicados dos últimos anos, no que diz respeito à sua estabilidade econômica, social e política. A tensão gerada pela crise pós-eleitoral, combinada com a pressão crescente sobre o custo de vida e os desafios estruturais do setor produtivo, coloca o país diante de um dilema que exige ações equilibradas, firmes e, sobretudo, justas. De um lado, milhões de moçambicanos enfrentam dificuldades diárias para manter o sustento das suas famílias. O poder de compra está em queda livre, a inflação pressiona os preços dos bens essenciais e a previsão de um aumento de até 5% no custo de vida nos próximos meses agrava ainda mais a situação das camadas mais vulneráveis da população. Por outro lado, os empresários, já sobrecarregados pelos efeitos da instabilidade política, pelas perdas econômicas recentes e pela falta de incentivos sólidos para investir, alertam que um reajuste salarial precipitado pode comprometer a viabilidade de muitos negócios e resultar numa nova onda de desempregos. Nesse contexto, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, que representa o setor privado, posicionou-se com um apelo ao governo para que as negociações sobre o reajuste do salário mínimo sejam adiados para agosto de 2025. Segundo o presidente da CTA, Agostinho Vuma, um aumento imediato dos salários teria como consequência direta o acréscimo de pelo menos 4% nos custos operacionais das empresas, um peso que muitos empregadores afirmam não estar em condições de suportar no atual contexto. Esta realidade é particularmente crítica nos setores de mão de obra intensiva, como a agricultura, a indústria transformadora e serviços, onde a margem de lucro é apertada e a resiliência financeira é limitada. O receio é que um reajuste salarial neste momento leve ao encerramento de empresas, demissões em massa, crescimento da informalidade e, consequentemente, aumento da pobreza, agravando ainda mais os indicadores sociais que já se encontram em níveis alarmantes. No entanto, a verdade é que o país vive um paradoxo social e econômico. Embora seja evidente que o setor produtivo precise de medidas que o mantenham em funcionamento e evitem um colapso empresarial, é inegável que os trabalhadores também enfrentam uma realidade dura, marcada por baixos salários, precariedade no emprego e perda constante de poder aquisitivo. Em muitos lares moçambicanos, o salário mínimo não é suficiente para garantir alimentação, transporte, saúde e educação. A frustração cresce, alimentando um sentimento de exclusão e injustiça, que por sua vez alimenta tensões sociais e políticas. A crise eleitoral que se seguiu às eleições gerais de outubro de 2024 apenas serviu para agravar esse cenário. A rejeição dos resultados eleitorais por parte do ex-candidato Venâncio Mondlane, que acusa o processo de fraudulento e a falta de transparência, provocou uma série de manifestações e protestos em várias províncias do país. A instabilidade gerada por esse ambiente político conturbado já causou danos significativos à economia nacional. Estima-se que mais de 1.000 empresas tenham sido afetadas direta ou indiretamente pelos distúrbios, resultando em prejuízos superiores a 480 milhões de euros. Como consequência, cerca de 17.000 trabalhadores perderam seus empregos e centenas de estabelecimentos comerciais, escolas e unidades de saúde foram vandalizadas ou destruídas. O impacto não se restringe apenas ao setor privado. Os serviços públicos também foram gravemente atingidos, comprometendo o funcionamento básico do Estado e limitando ainda mais a sua capacidade de resposta.
resposta. Além disso, os números de violência são alarmantes. Desde o início dos protestos, mais de 380 pessoas perderam a vida, segundo dados de organizações independentes. Embora o governo reconheça oficialmente apenas 80 óbitos, esse clima de insegurança, combinado com a ausência de diálogo político eficaz, está a afastar investidores, reduzir a confiança dos consumidores e a paralisar projetos estratégicos de desenvolvimento em setores chaves como o turismo, a agricultura e a energia. Diante dessa complexidade, torna-se urgente que o governo moçambicano atue com responsabilidade e visão de longo prazo. A questão salarial não pode ser tratada de forma isolada, nem com base em decisões unilaterais que ignorem a realidade vivida tanto pelos trabalhadores quanto pelos empregadores. É fundamental que o governo adote uma abordagem equilibrada, capaz de promover justiça social sem comprometer a sustentabilidade econômica. Para isso, algumas medidas concretas podem ser consideradas. Primeiramente, é necessário implementar políticas de apoio ao setor privado, como a criação de linhas de crédito e juros reduzidos, especialmente para pequenas e médias empresas, que são as mais vulneráveis. Além disso, pode-se considerar a concessão de isenções fiscais temporárias, a redução de encargos trabalhistas para empresas que mantiverem empregos e reforço da segurança para proteger o investimento e garantir a normalidade das operações comerciais. Paralelamente, o governo deve liderar uma revisão estruturada da política salarial nacional, de modo a criar uma fórmula mais justa e previsível para os reajustes. Esta política deve considerar não apenas os índices de inflação e o crescimento do PIB, mas também as condições setoriais e regionais, promovendo o equilíbrio entre os diversos interesses em jogo. A médio e longo prazo, o Estado deve investir fortemente na qualificação de mão de obra, na diversificação da economia e na industrialização, criando assim um ambiente mais favorável à geração de empregos dignos e ao aumento real dos rendimentos. Por outro lado, a resolução da crise política é um pré-requisito indispensável para qualquer tentativa de recuperação econômica. O governo deve demonstrar abertura ao diálogo, garantindo mecanismos eficazes de escuta da sociedade civil, dos partidos de oposição e das organizações internacionais. A transparência, o respeito pelo Estado de Direito e a responsabilização pelos atos de violência são passos fundamentais para restaurar a confiança da população nas instituições. O encontro recente entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane, embora simbólico, precisa ser traduzido em medidas práticas de reconciliação nacional e reforma eleitoral, para que o país possa avançar em direção a um futuro mais estável. A história mostra que os países que conseguiram superar os momentos de crise profunda foram aqueles que apostaram no diálogo, na justiça e no compromisso coletivo. Moçambique tem diante de si um enorme desafio, mas também uma grande oportunidade: construir um novo pacto social que reconheça a dignidade dos trabalhadores, preserve a vitalidade das empresas e devolva esperança à sua população. O reajuste salarial não pode ser visto como um problema isolado, mas como parte de uma equação muito maior, que envolve política econômica, justiça social e governança. Cabe ao Estado liderar esse processo com sabedoria e sensibilidade e coragem. É isso, a situação salarial em Moçambique pode ser adiada, uma situação a pedido do CTA, né, da Associação das Empresas Privadas Moçambicanas. É uma situação que deixa, de certa forma, o Moçambique numa situação muito séria, porque nós estamos a falar de daqui a pouco a inflação vai começar a corroer o poder de compra dos moçambicanos, ou seja, os moçambicanos vão passar a pagar mais caro para os produtos que compravam
não tão caros assim. Nós sabemos muito bem que os preços aumentam todos os dias em Moçambique e isso pode afetar aquilo que é a qualidade de vida dos moçambicanos. Por outro lado, nós temos empresas que foram prejudicadas pela situação das manifestações, pelo vandalismo que aconteceu e pela paralisação que afetou Moçambique. Nessa equação, o que nós devemos fazer é ter um governo preparado para poder lidar com essa situação e poder fazer com que os dois lados ganhem. Por quê? Porque se nós não temos empresa, automaticamente não teremos empregos. Pessoas perderam seus empregos ao longo das manifestações devido ao vandalismo das empresas, saqueamento de produtos, etc. Neste momento, Moçambique precisa de governantes preparados para poder lidar com a situação do momento, que é muito complexa, é uma situação muito complexa, porque nós não podemos condenar o lado dos empresários por pedir um adiamento do salário, mas também não podemos condenar o trabalhador, porque aqui tem uma situação em que o trabalhador, o seu poder de compra será corroído, o empresário não tem neste momento dinheiro suficiente para poder pagar os salários dos seus colaboradores. Então, é complicada essa equação, é uma equação muito complexa, por isso que governar um país não é algo simples, não é tarefa fácil. Por isso que os candidatos que se metem nas eleições ou candidatos políticos devem estar preparados ou arranjar pessoas preparadas para dar sugestões e poder resolver esse tipo de situações. O que acontece, nós também falamos, eu falei no texto anterior sobre o encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane. Eu até pretendo fazer um vídeo sobre isso, mas vamos deixar esse assunto de lado. Agora, Moçambique teve um aumento, não sei se foi só no meu bairro, mas o pão aumentou. O preço é um aumento de cerca de 20% num preço anterior, ou seja, o pão custava 10 meticais, agora passa a custar 12 meticais. Esse aumento é muito sério, porque se você tem uma família que consome 5 pães, significa que vai ter que tirar 10 meticais a mais. Outra questão é que provavelmente os transportes podem vir a subir o preço do transporte. É incrível como de uns anos para cá as coisas estão a subir de forma absurda. É só ver, o preço do arroz duplicou, o preço do gás de cozinha também duplicou. Então, essas todas as coisas sufocam aquele salário que já há muito não é reajustado. Mas também, se esse salário é reajustado, vai prejudicar aquilo que é o setor privado, um setor que também é importante para a economia de Moçambique. Então, o que se quer? O Estado deve adotar medidas para poder proteger os dois lados, proteger o setor empresarial e proteger os trabalhadores, para que os dois lados não possam sair a perder neste momento, porque os moçambicanos já estão a sofrer muito com a questão da fome. Muitos mercados recentemente reclamam porque as pessoas não têm dinheiro para ir adquirir os seus produtos. Então é uma situação que está a sufocar todo mundo, está a sufocar tanto os moçambicanos que estão desempregados, os que estão empregados e aqueles que são donos de empresas. O setor informal pode vir a aumentar o número de trabalhadores que fazem parte desse setor, e é algo que acaba sufocando a própria economia moçambicana. Mas nós sabemos muito bem que a má gestão, em alguns momentos, também é fruto disto. Nós sabemos que Moçambique tem um potencial muito grande de se tornar um país que merece um patamar maior, mas a questão é que se não continuar a beneficiar elites e parar-se com gastos que não fazem sentido, Moçambique vai estar a decair para um buraco. E isso está a acontecer agora. Os moçambicanos estão a viver de forma muito reduzida. Já as classes médias moçambicanas estão a desaparecer ou já não existem. Então isso é algo que preocupa aquilo que são os moçambicanos. É algo que deixa a nação moçambicana em alerta, porque nós estamos a falar de algo que é importante para o país, que é o salário das pessoas que trabalham para poder receber alguma coisa, mas no final das contas não recebem nada. É incrível como nós também estamos a ver o próprio Estado. Eu falei anteriormente sobre a questão do Estado não conseguir pagar os salários dos funcionários públicos. Se nós temos um setor privado que não consegue pagar os salários, nós temos um setor público que também não consegue pagar os salários, a economia vai entrar em colapso, percebem? Porque os moçambicanos, o nível de pobreza, a quantidade de pessoas pobres vai aumentar. E isso vai afetar aquilo que é a produtividade, vai afetar aquilo que é a economia de Moçambique e vai, se não conseguir-se atrair investimento de fora
para Moçambique, nós vamos estar em maus lençóis. E também não se aproveitar ao máximo os recursos que nós temos nesse momento. Então, para atrair investimento de fora, não é só com palavras, deve haver esse diálogo que tanto se fala. Muitos moçambicanos criticam os diálogos que têm acontecido em Moçambique, porque são diálogos teóricos. Até agora houve diálogo, mas as medidas concretas desses diálogos ainda não foram implementadas. Parece que são encontros simplesmente para só para enganar o povo, né? Só para enganar o povo, é isso que acaba transparecendo. Então, é complicado confiar num governo que está toda hora a dialogar, mas não faz nada em prática. E, de certa forma, os moçambicanos já deram trégua, disseram que vamos trabalhar, já que o lema é trabalhar. Mas agora, trabalhar sem ter nada na mesa, trabalhar sem ver frutos do seu trabalho é complicado. Muitos moçambicanos estão em situação péssima, a realidade em Moçambique está cada vez pior. Infelizmente isso vai de mal a pior e é algo triste ver um país que tem um potencial incrível, um país que poderia ser um dos países mais ricos da África e até do mundo, quem sabe, mas está sempre ciclicamente na lista dos países mais pobres. E parece que esse problema não vai ter uma solução imediata, o que acaba assustando a população moçambicana. Mas o que você acha desta situação? Coloque nos comentários, por favor, essa questão do salário dos funcionários, que estamos nesse impasse. Os empresários não têm condições de dar o salário que os colaboradores merecem, os trabalhadores merecem. Os trabalhadores estão a ser pressionados pela inflação, pelos produtos que aumentam de preço todos os dias e não dão trégua para os moçambicanos. E o governo não está a tomar medidas concretas ou medidas que nós possamos ver para poder mitigar ou resolver essa situação. Então nós estamos numa situação do impasse em que podemos terminar em um colapso. Mas você, coloca a sua sugestão, caro inscrito do canal, ou você que está a assistir esse vídeo, porque eu sei que existem muitas pessoas que têm boas opiniões e boas reflexões que nós podemos aqui compartilhar, porque aqui você pode falar tudo o que quiser abaixo nos comentários. Muito obrigado. Não esqueça que o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.